Você já se perguntou se uma única decisão do passado poderia reescrever todo o seu futuro? Imagine descobrir que a vida que você construiu é baseada em uma mentira, e a verdade está nos olhos de uma criança que é idêntica a você. Esta é a história de Lucas, um homem que tinha tudo, mas estava prestes a perder o que realmente importava. Prepare-se para uma jornada emocionante sobre segredos, um amor perdido e uma revelação que mudará tudo para sempre. Lucas era um nome de peso no mundo dos negócios de São Paulo. Herdeiro de um império construído por seu pai, Roberto, ele era a imagem do sucesso, rico, focado e implacável. Mas por trás da fachada, ele carregava as cicatrizes de uma infância traumática, passada em um orfanato, numa pequena cidade histórica de Minas Gerais, Ouro Preto. Era para lá que ele voltava todo Natal, não por nostalgia, mas por um profundo senso de dívida com o Lar Esperança. Em São Paulo, ele mantinha um relacionamento superficial com Isabela, uma socialite que via nele um passaporte para um futuro de luxo. Mal sabia ele que seu retorno anual para a cidade das ladeiras de pedra estava prestes a desenterrar um passado que ele nem sabia que existia. O ar fresco de dezembro em Ouro Preto enchia os pulmões de Lucas, um alívio bem-vindo da poluição de São Paulo. Ele supervisionava a descarga dos presentes de Natal na entrada do Lar Esperança, um ritual que repetia há anos. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume das flores nos jardins bem cuidados do antigo casarão colonial. Seu celular vibrou no bolso, insistente. Ele atendeu sem olhar, esperando que fosse um de seus gerentes. A voz que ouviu, no entanto, era puro veneno. Lucas, que palhaçada é essa? A voz de Isabela, sua namorada, era estridente, mesmo através do aparelho. Ele afastou o telefone do ouvido, franzindo a testa. Bela, o que foi agora? Estou ocupado. A irritação em sua própria voz era palpável. Ele não tinha paciência para os dramas dela, especialmente não ali, no único lugar onde sentia que fazia algo de bom. Ocupado? Ocupado com esses órfãos de novo? A voz dela escarneceu. Eu te avisei por semanas que queria dar a maior festa de Ano Novo de São Paulo, e descubro que você gastou uma fortuna com esses pivetes. Lucas sentiu o sangue ferver. A forma como ela falava das crianças, com tanto desprezo, revirava seu estômago. Isabela, o que eu faço com o meu dinheiro não é da sua conta. Se quer uma festa, faça. Mas não na minha casa e não com o meu dinheiro. A linha ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio carregado de fúria. Então é assim? Você me usa e depois me descarta como se eu fosse nada? Ele podia visualizar o rosto dela, contorcido de raiva. Acho que está na hora de você voltar para casa, Isabela. Para a sua casa. Ele desligou antes que ela pudesse responder, o coração martelando no peito. O confronto era inevitável, mas agora ele só queria a paz daquele lugar. Lucas respirou fundo, tentando afastar a raiva, e entrou no casarão. O cheiro de cera de chão e bolo recém-assado o transportou de volta no tempo. No salão principal, uma árvore de Natal enorme, quase tocando o teto de madeira escura, estava sendo decorada. Dona Helena, a diretora do lar, uma mulher de sorriso gentil e olhos cansados, coordenava a operação com a ajuda de 2 funcionárias. Lucas, que bom que chegou. Achei que viria só amanhã. Ela o abraçou calorosamente. Decidi adiantar. E a árvore está linda. Ele sorriu, o estresse começando a se dissipar. Foi então que ele notou um movimento atrás dos galhos mais baixos da árvore. Algo pequeno, se escondendo. Ele se aproximou, curioso, um sorriso brincando em seus lábios. Ei, pode sair daí. Eu não mordo. As palavras mal saíram de sua boca quando as folhas de pinheiro se afastaram. O mundo de Lucas parou. O tempo congelou. Diante dele estava um menino de talvez 3 ou 4 anos, com cabelos castanhos rebeldes e um olhar sério e inquisidor. Mas não era isso que o paralisou.
Eram os olhos. Eram os seus olhos. O mesmo tom de castanho esverdeado, a mesma forma. O queixo, o formato do nariz. Era como olhar para uma fotografia de si mesmo quando criança. O ar ficou preso em sua garganta. Um zumbido preencheu seus ouvidos. Era impossível. Uma coincidência bizarra, surreal. O menino o encarava, a cabeça levemente inclinada, sem medo. Lucas, em um gesto nervoso e inconsciente, que fazia desde a infância, levou a mão ao nariz e o coçou com as costas dos dedos. No mesmo instante, a pequena mão do menino se levantou e ele imitou o gesto, perfeitamente. Um espelho. Um eco. A realidade se desfez em 1 milhão de pedaços. Lucas cambaleou para trás, a mão apoiada em uma cadeira para não cair. Ele arrancou o olhar do menino e o fixou em Dona Helena. O sorriso dela havia desaparecido, substituído por uma expressão de puro pânico. Seus olhos iam de Lucas para o menino, e o medo neles confirmava o que sua mente se recusava a aceitar. Helena. Sua voz era um sussurro rouco. Quem é esse menino? Ele mal conseguia formar as palavras. Ele é um dos nossos, Lucas. Chegou há pouco tempo. A resposta dela foi rápida demais, ensaiada demais. A mentira era tão óbvia que chegava a ser um insulto. Não minta para mim, ele rosnou, a voz mais alta do que pretendia, assustando uma das funcionárias. Você está vendo o mesmo que eu, não está? A semelhança não é possível. Ele sentia o controle escapando. Cada fibra de seu ser gritava uma verdade aterrorizante. O menino, assustado com o tom de voz de Lucas, deu um passo para trás. Seus lábios tremeram e ele olhou para além de Lucas, em direção à porta do salão. Mamãe. A palavra pequena, infantil, atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele se virou lentamente, o coração uma bigorna no peito. Parada na porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados de choque, estava ela, Júlia. Os mesmos cabelos ondulados, os mesmos olhos expressivos que assombravam suas madrugadas. Ela não mudara quase nada nos últimos 4 anos. O olhar dela encontrou o dele, e no abismo entre eles estava um universo de perguntas não feitas e respostas temidas. O menino correu para ela, agarrando-se à sua perna, e então o quebra-cabeça se montou em sua mente, uma imagem monstruosa e inegável. Júlia, o menino, ele. A verdade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Júlia se abaixou e pegou o filho no colo, abraçando-o com força, como se para protegê-lo do próprio Lucas. Seus olhos, antes cheios de calor e vida, agora eram frios como gelo. Júlia, ele começou, mas a voz morreu. O que ele poderia dizer? O menino em seus braços era a prova viva de sua negligência, de sua fuga. Uma noite de paixão, promessas sussurradas e uma partida apressada. Ele se convencera de que era apenas um romance de verão, algo passageiro. Mas as consequências daquela noite estavam ali, olhando para ele com seus próprios olhos. Não temos nada para conversar, Lucas. A voz dela era firme, cortante. Ela se virou sem uma segunda palavra e saiu do salão, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e um homem cujo mundo acabara de ser virado do avesso. Lucas ficou parado, um fantasma em sua própria vida, enquanto o som dos passos dela se afastava. O som de uma xícara sendo colocada sobre a mesa de madeira o tirou de seu torpor. Ele estava no escritório de Helena, sentado em uma poltrona de couro gasta, olhando para o nada. Beba um pouco de água com açúcar, meu filho. A voz de Helena era suave, cheia de uma compaixão que ele não sentia merecer. Ele pegou o copo com as mãos trêmulas. Por que você não me contou, Helena? A acusação em sua voz era fraca, superada pela dor. Ela suspirou, sentando-se à sua frente. Não cabia a mim contar, Lucas. Era a história dela, a dor dela. Ela fez uma pausa. Mas você precisa saber. Ela tentou te encontrar.
Aquelas palavras o atingiram. Como assim? Eu nunca recebi nada. Sua mente vasculhava os últimos anos em busca de uma ligação perdida, um e-mail não lido, mas não havia nada. Ela foi até São Paulo, Lucas, com um bebê de poucos meses nos braços. Mateus estava doente, precisava de um tratamento caro. Júlia estava desesperada. Helena olhou para as próprias mãos. Ela foi até a sua casa, mas não foi você quem a atendeu na porta. Uma imagem se formou na mente de Lucas. A portaria de seu prédio de luxo, os seguranças, o porteiro e Isabela. Isabela? Ele sussurrou, o nome saindo como uma praga de seus lábios. Helena assentiu. Uma mulher loira, muito elegante. Ela disse a Júlia que, se ela aparecesse novamente, usaria toda a sua influência para tirar a guarda de Mateus. Disse que a acusaria de dar o golpe da barriga e que nenhum juiz acreditaria numa moça pobre do interior contra você. A crueldade do ato era inimaginável. Isabela não apenas o enganara, mas condenara seu próprio filho e a mãe dele a anos de sofrimento. Enquanto Helena falava, a cena se desenrolava na mente de Lucas, vívida e terrível. Ele via Júlia, mais jovem, assustada, segurando um bebê doente em frente ao seu prédio monumental. E via Isabela, a personificação da arrogância, descendo até a portaria. Você? A voz de Isabela, gotejando desprezo, ecoava em sua imaginação. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e exigir alguma coisa? Acha que o Lucas vai acreditar em você? Ele podia ver o medo nos olhos de Júlia, a forma como ela apertava o filho contra o peito. Ele é filho dele, ele precisa de ajuda. A súplica desesperada de Júlia era respondida com uma risada fria. Escute aqui, garota do interior. Desapareça. Se eu te vir perto dele ou desta casa de novo, eu juro que faço você se arrepender de ter nascido. Eu vou tirar essa criança de você e você nunca mais a verá. Entendeu? A ameaça, tão vil, tão monstruosa, fez o estômago de Lucas se revirar. Um carro buzinou do lado de fora, e logo depois, a porta do escritório se abriu. Filho, o que aconteceu? Sua voz no telefone. Era Roberto, seu pai. Ele parou ao ver o estado de Lucas e a expressão sombria de Helena. Pai. Lucas ergueu a cabeça, os olhos vermelhos. Eu tenho um filho e não sabia. As palavras saíram emboladas, carregadas de angústia. Roberto sentou-se pesadamente na cadeira ao lado, o rosto empalidecendo. Lucas contou tudo. Júlia, a noite que passaram juntos, a semelhança chocante de Mateus, a crueldade de Isabela. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Roberto não disse nada por um longo momento, seus olhos fixos em Helena. Havia uma dor antiga naquele olhar, uma história não contada que Lucas nunca entendera. Finalmente, Roberto se virou para o filho. Lucas, eu cometi um erro parecido anos atrás. Sua voz era baixa, cheia de arrependimento. Eu amava uma mulher incrível, forte, dedicada, mas eu fui um tolo, fui arrogante. Eu tinha acabado de perder sua mãe, e em vez de oferecer meu coração, ofereci dinheiro, uma vida de luxo, mas como minha amante, não como minha esposa. Ele olhou diretamente para Helena, que desviou o olhar, o rosto corado. Ela me deu um tapa e disse para eu nunca mais aparecer na frente dela, e eu, com meu orgulho ferido, obedeci. Perdi décadas, filho, décadas de felicidade por puro orgulho. Ele se levantou e colocou a mão no ombro de Lucas. Não cometa o meu erro. Não deixe o orgulho ou o medo te roubarem mais tempo. Lute por seu filho. E se você ainda a ama, lute por ela com honestidade. A confissão de seu pai o abalou, mas as palavras ecoaram com uma verdade inegável. A memória da sua chegada a Ouro Preto, 4 anos antes, invadiu sua mente com uma clareza dolorosa. Ele tinha vindo para a cidade, não apenas pelo orfanato, mas para encontrar um local para um novo restaurante, um projeto pessoal.
Ele se lembrava da sensação de paz ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos, do cheiro de café fresco e pão de queijo vindo das padarias. Ele alugou um quarto num casarão antigo, que pertencia a uma senhora espirituosa e falante chamada Dona Elza. A casa era um museu vivo, com móveis de jacarandá, pisos que rangiam e um cheiro de lavanda e madeira antiga. Era um refúgio do seu mundo de aço e vidro em São Paulo. Foi Dona Elza quem lhe falou de sua neta, uma moça geniosa, mas de bom coração, que cozinhava como ninguém. Ele não deu muita importância na época, focado apenas no trabalho. Seu primeiro encontro com Júlia foi um desastre cômico e furioso. Chovia torrencialmente, transformando as ladeiras de Ouro Preto em rios de lama. Ele dirigia seu SUV importado, grande demais para as ruas estreitas, quando, ao fazer uma curva, não viu a poça d'água. A onda de água suja atingiu em cheio uma jovem que caminhava na calçada. Ele freou bruscamente, o coração na boca, e viu a figura ensopada se virar. Era Júlia. O cabelo dela estava grudado no rosto, a roupa coberta de lama, e seus olhos fuzilavam-no com uma raiva que quase podia ser sentida fisicamente. Ele desceu do carro para se desculpar, mas ela não lhe deu chance. Você está louco? Tira uma carteira de motorista no lixo? Olha o que você fez. Ela gesticulava furiosa. Ele ficou sem palavras, chocado tanto pela raiva dela, quanto pela beleza inesperada que a fúria parecia realçar. A discussão que se seguiu foi épica. Eu estava devagar, você que não olhou por onde andava. Ele retrucou a defensiva. Eu estava na calçada. Sabe, aquele lugar onde os pedestres andam e os carros não deveriam jogar um tsunami de lama? Ela gritou, a voz ecoando na rua silenciosa. O bate-boca só terminou quando a porta de um casarão se abriu e Dona Elza apareceu. Júlia, Lucas, o que está acontecendo aqui? O queixo de Júlia caiu. Vovó, você conhece esse monstro sobre rodas? Lucas sentiu o rosto queimar. Mais tarde, dentro da cozinha aconchegante de Dona Elza, entre xícaras de café forte e fatias de broa de fubá, uma trégua foi declarada. A avó os apresentou formalmente, e a raiva de Júlia deu lugar a um constrangimento divertido. Foi ali que Lucas, ao ouvir sobre a paixão dela por gastronomia, teve uma ideia: convidá-la para ser sua consultora na avaliação dos restaurantes locais. As semanas seguintes foram um borrão de sabores, aromas e risadas. Eles visitaram todos os restaurantes de Ouro Preto, dos mais sofisticados aos pequenos botecos escondidos. Lucas, acostumado com a culinária impessoal de São Paulo, ficou fascinado com a riqueza da comida mineira e com a paixão com que Júlia falava sobre cada prato, cada ingrediente. Ela não era apenas uma boa cozinheira, ela entendia a alma da comida. Entre pratos de tutu à mineira e frango com quiabo, eles conversavam sobre tudo: sonhos, medos, o passado dele no orfanato e o futuro incerto dela na cidade pequena. Lucas se viu se abrindo como nunca antes. A fachada do empresário frio se desfazia, revelando o homem que ele era por baixo. E ele se apaixonava, rápida e irremediavelmente, pela garota que ele encharcara de lama na chuva. A última noite dele na cidade foi mágica. Ele a levou para um lugar especial, uma clareira perto de uma cachoeira que ele descobrira em uma de suas caminhadas. O som da água caindo era a única música, e as estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. À luz de uma fogueira improvisada, ele preparou um jantar simples. Foi lá que ele a beijou pela primeira vez. O beijo foi tudo o que ele imaginara: intenso, real, cheio de uma promessa silenciosa. Eles fizeram amor ali sob o céu de Minas, e Lucas sentiu algo que o dinheiro nunca poderia comprar: pertencimento. Na manhã seguinte, ele teve que partir. Eu volto, Júlia. Eu prometo que volto logo, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. E ele acreditava nisso. Mas então, a vida aconteceu. A doença de seu pai, as pressões do trabalho, a insistência de Isabela.
Ouro Preto e Júlia se tornaram uma memória distante e dolorosa. E se que ele guardou no fundo do coração. A memória se dissipou, deixando para trás o gosto amargo do arrependimento. Lucas saiu do escritório de Helena como um homem em uma missão. Ele parou na primeira loja de brinquedos que encontrou, o desespero impulsionando suas ações. Eu quero o melhor que você tiver, para um menino de 3 anos. Ele falou para a jovem vendedora que o olhou assustada. Tudo, o maior carro, o robô mais moderno, tudo. Ele não estava tentando comprar o perdão de seu filho, não com brinquedos. Ele estava tentando, de forma desajeitada, recuperar 4 anos de ausências, de aniversários perdidos e de natais solitários. Com o carro abarrotado de caixas coloridas, ele dirigiu até o endereço que Helena lhe dera, uma casa simples em um bairro tranquilo. Cada metro percorrido aumentava o nó em sua garganta. Ele parou em frente à casa, o motor ainda ligado, as mãos suando no volante. Ele era um covarde. Depois de 10 minutos que pareceram uma eternidade, ele desligou o carro. Carregando a montanha de presentes, ele caminhou até a porta e tocou a campainha. O som ecoou no silêncio, alto como um tiro. A porta se abriu, e lá estava Júlia. Seus olhos se arregalaram ao ver a muralha de brinquedos. O que você está fazendo aqui, Lucas? Sua voz era um misto de raiva e exaustão. Ele a ignorou, passando por ela e entrando na sala. Mateus estava no chão, brincando com um pequeno carrinho de madeira. Ao ver Lucas, e principalmente os presentes, seus olhos se iluminaram. Lucas se ajoelhou, o coração batendo descontroladamente. Oi, campeão. Isso é para você. Ele depositou as caixas no chão. Mateus olhou para a mãe, buscando permissão. Júlia, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. A alegria pura no rosto do menino ao rasgar o primeiro papel de presente foi a coisa mais dolorosa e bonita que Lucas já vira. Enquanto Lucas e Mateus abriam os presentes no chão da sala, um silêncio tenso pairava entre ele e Júlia. Ela observava de pé, os braços cruzados, uma muralha de emoções conflitantes. O som das risadas de Mateus com cada novo brinquedo parecia apenas aprofundar o abismo entre os dois adultos. Finalmente, o menino, exausto de tanta emoção, começou a bocejar. Júlia o pegou no colo com uma suavidade que fez o coração de Lucas doer. Hora da soneca, meu amor. Ela o levou para o quarto, e Lucas ficou sozinho na sala, cercado por um mar de plástico colorido e embalagens rasgadas, sentindo-se o homem mais solitário do mundo. Ele sabia que a verdadeira conversa, a mais difícil de todas, ainda estava por vir. Ele esperou, o medo e a esperança travando uma batalha dentro dele. Júlia voltou para a sala, o rosto impassível. Ela não se sentou. Por que, Lucas? Por que agora? A pergunta era direta, sem rodeios. Ele se levantou, aproximando-se dela com cautela. Porque eu não sabia, Júlia. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não sabia. Se eu soubesse... Sua voz falhou. Se soubesse o quê? Teria mandado um cheque todo mês? Teria me transformado em um escândalo nos jornais? A amargura em sua voz era como vidro quebrado. Não, eu teria voltado. Eu teria ficado. Ele deu mais um passo. Eu fui um idiota, um covarde. Eu me deixei engolir pelo trabalho, por uma vida que não era minha, mas eu nunca te esqueci, nem por um dia. As lágrimas que ele segurava finalmente caíram, quentes e vergonhosas. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas me deixe tentar, Júlia. Me deixe ser pai para o Mateus. Me deixe consertar isso. Ela o encarou por um longo tempo, o silêncio se estendendo até se tornar quase insuportável. Ele viu a luta em seus olhos, a raiva contra a solidão, o orgulho contra a necessidade, o passado contra um futuro incerto. Lentamente, ela descruzou os braços. Ele pergunta por você, Lucas. A confissão foi um sussurro, tão baixo que ele quase não ouviu. Ele vê os outros pais na escola e pergunta onde está o pai dele.
Eu nunca soube o que dizer. A armadura dela rachou, e uma única lágrima escorreu por seu rosto. Ele não hesitou. Ele a puxou para seus braços, e ela não resistiu. Ele a abraçou com a força de 4 anos de saudade e arrependimento. Ela chorou em seu ombro, soluços contidos que falavam de noites insones e de uma força que estava prestes a se esgotar. Eu sinto muito, Júlia. Ele sussurrou em seu cabelo. Eu sinto tanto. O som do telefone dele o separou. Era seu pai. Lucas atendeu, mantendo o olhar fixo em Júlia. Pai. A voz de Roberto soou alta e clara no viva-voz, que Lucas ativou instintivamente. Júlia está aí? Coloque no viva-voz. Lucas obedeceu, confuso. Júlia, minha querida. A voz de Roberto era calorosa e cheia de emoção. Eu preciso pedir perdão, por mim e por esse meu filho cabeça dura. Não percam mais tempo com o passado. Eu quero exercer meu papel de avô o mais rápido possível. Júlia soltou uma risada fraca, enxugando as lágrimas. E estou ligando por outro motivo, continuou Roberto, a voz cheia de uma alegria juvenil. Eu e a Helena acabamos de dar entrada nos papéis no cartório. Se vocês se apressarem, podemos ter um casamento duplo. A ligação terminou, deixando um silêncio chocado para trás. Júlia olhou para Lucas, os olhos arregalados. Lucas largou o telefone, o coração disparado. A loucura de seu pai era contagiante. Ele olhou para Júlia, para a mulher que ele quase perdeu para sempre, para a mãe de seu filho. A hesitação se foi, substituída por uma certeza absoluta. Júlia, ele disse, a voz firme. Eu sei que todas as palavras que eu deveria ter dito nos últimos 4 anos estão atrasadas. E eu vou passar o resto da minha vida te provando o que sinto. Mas eu te conheço. Você toma decisões rápidas, com o coração. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala de estar, cercado pelos brinquedos de seu filho. Case-se comigo. Não por causa do Mateus, não por causa dos nossos pais. Case-se comigo porque, mesmo sendo um idiota, eu nunca deixei de te amar. Me dê a chance de fazer você feliz. O mundo pareceu parar de girar, enquanto ele esperava pela resposta dela. Júlia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o coração um turbilhão de emoções. Anos de mágoa lutavam contra um amor que ela tentara enterrar, mas que se recusava a morrer. Ela olhou para a porta do quarto onde seu filho dormia, o filho que era a imagem perfeita daquele homem. E ela soube a resposta. Um sorriso lento, hesitante, mas genuíno, brotou em seus lábios. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. Lucas a levantou do chão em um abraço giratório, a risada dele preenchendo a pequena sala, um som de pura, incrédula alegria. Ele a beijou, um beijo que não era de paixão febril como o primeiro, mas de redenção, de recomeço. Um beijo que prometia um lar. A porta do quarto se abriu devagar. Mateus estava parado ali, sonolento, abraçado a um caminhão de bombeiros quase do seu tamanho. Eu acordei. Sua vozinha soou na sala. Lucas se virou, ainda segurando Júlia. Seu sorriso era o mais brilhante que ela já vira. Pai, o meu filho acordou. Ele disse a palavra filho, com uma naturalidade e um orgulho que o assustou e o emocionou ao mesmo tempo. Mateus olhou para ele, os olhos grandes e sérios. Ele não sorriu. Apenas observou a cena, o homem segurando sua mãe. Então, ele fez a pergunta que estava suspensa no ar. A pergunta que definia tudo. Você é meu papai? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele se ajoelhou novamente, ficando na altura do menino. Sim, Mateus. Eu sou. E eu estava trabalhando muito longe, mas agora eu voltei. E eu nunca mais vou embora. O menino ponderou as palavras por um momento. Então, posso contar para o André que eu também tenho um papai? A inocência da pergunta quebrou a última barreira no coração de Lucas. Claro que pode, campeão. Nós dois vamos contar a ele. O restaurante que Lucas finalmente construiu, o Mirante Douro, tornou-se o mais famoso da região,
mas nunca esteve tão belo quanto no dia do casamento. O jardim, com vista para as montanhas de Minas, estava decorado com flores brancas e luzes delicadas. Os convidados, uma mistura do mundo empresarial de São Paulo e da comunidade acolhedora de Ouro Preto, se reuniram sob o céu azul. No altar improvisado, 3 gerações de homens esperavam. Roberto, com uma dignidade serena, Lucas, com um nervosismo feliz, e Mateus, em um smoking em miniatura, segurando orgulhosamente a mão do pai e do avô. Pai, elas não estão demorando muito? Lucas sussurrou para Roberto. Mateus interveio, com a seriedade de um adulto. Mamãe nunca se atrasa. A risada de Roberto ecoou. Está vendo, filho? Sua Júlia vai trazer a minha Helena na hora certa. Uma limusine branca e longa surgiu na entrada, e Mateus ofegou. Uau, que carro comprido! A música começou a tocar. Lucas abriu a porta do carro e estendeu a mão para Júlia. Ela estava deslumbrante, a felicidade irradiando de seu sorriso. Ao seu lado, Helena, igualmente bela e serena, pegou a mão que Roberto lhe oferecia. Mateus, no auge de sua importância, pegou as mãos das 2 noivas e as conduziu pelo corredor de grama. Ele olhou para os convidados e declarou em voz alta: Elas estão muito bonitas hoje, mas eu estou mais. A gargalhada geral quebrou a solenidade do momento, unindo os 2 mundos em uma celebração de segundas chances. Diante do altar, sob o olhar atento do filho, Lucas colocou a aliança no dedo de Júlia. Eu prometo te amar e te respeitar, e nunca mais te deixar ir, ele disse, a voz embargada. Mais tarde, a festa estava em pleno andamento. A música animada enchia o ar, misturando-se com as risadas dos convidados. Roberto e Helena dançavam juntos, movendo-se com a graça de quem esperou uma vida inteira por aquele momento. Lucas observava a cena, com Júlia em seus braços, a cabeça dela descansando em seu ombro. Mateus, exausto, dormia no colo do avô, um pequeno sorriso em seus lábios. Você está feliz? Júlia sussurrou. Lucas a apertou com mais força. Eu nunca soube o que era felicidade até encontrar vocês. Ele olhou para seu pai, sua esposa, seu filho. A vida que ele achava ter perdido, a família que ele nunca soube que tinha. Tudo estava ali. Não era o fim da história, mas o começo. Um começo barulhento, imperfeito e absolutamente maravilhoso. Ele finalmente estava em casa. Enquanto a noite terminava, Lucas pegou o microfone. A música parou, e todos os olhares se voltaram para ele. Eu só quero dizer uma coisa. Ele começou, a voz firme. A vida nos dá segundas chances. Às vezes, elas vêm na forma de um amor redescoberto. Ele olhou para seu pai e Helena. Outras vezes, elas vêm na forma de um pequeno milagre que te vira de cabeça para baixo e te mostra o que realmente importa. Ele olhou para Júlia e depois para Mateus, que agora estava acordado e acenava do colo da mãe. Eu encontrei meu milagre. Obrigado a todos por compartilharem este dia conosco. Ele ergueu sua taça. Aos recomeços. O brinde foi repetido por todos, um coro de esperança ecoando pelas montanhas de Minas Gerais. O passado fora doloroso, mas o futuro, pela primeira vez, parecia infinito. E assim, sob um céu estrelado, 2 histórias de amor finalmente encontraram seu final feliz. Ou melhor, seu feliz começo. Lucas aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos laços que criamos, na coragem de admitir nossos erros e na alegria de um filho chamando seu nome. Uma descoberta chocante que poderia ter destruído tudo, tornou-se a fundação de uma nova vida, unindo não apenas um casal, mas 3 gerações. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Se você também acredita em segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Para você, qual é o ingrediente mais importante para perdoar alguém e recomeçar?